Muito boa tarde. É um gosto enorme estar aqui em Braga, estar aqui com todos vós. Permitam-me cumprimentar-vos a todos, nas pessoas do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, muito obrigado por nos receber, do Presidente da Confederação Empresarial da Região do Minho, Luís Ceia, cumprimentar também o representante do Governo da Galícia, Jesus Camalho, cumprimentar os meus colegas de Governo, Nelson Sousa, Ana Brunhosa, é um gosto estar aqui convosco, cumprimentar todos os dirigentes associativos, presidentes de confederações, associações empresariais, cumprimentar todos os empresários aqui presentes. É um gosto muito grande estar aqui convosco. Eu sou um ministro com fama de esquerdista, mas que tem como seu maior ídolo um empresário, o meu pai. Um homem que trabalhou muito para conseguir construir as várias empresas que detém e foi com ele que, ao longo de todos os meus anos, fui aprendendo as agruras, as dificuldades, os obstáculos e as dores de cabeça diárias que os empresários enfrentam. E por isso a minha homenagem a todos vós. Conheço bem a realidade com que vocês vivem diariamente. E cumprimentar os empresários não só desta grande região norte, do Minho, em particular, e da Galícia. Estamos a falar de duas regiões profundamente dinâmicas do ponto de vista económico e com uma relação económica e social muito estreita. Aliás, se alguém fora da região norte para baixo tinha dúvidas, a pandemia mostrou muito bem que as dificuldades que o confinamento criou às inter-relações, aos movimentos diários entre a Galícia e o norte de Portugal. É mesmo a região espanhola com quem Portugal tem maior relação, mais estreita relação, e isso é feito e conseguido através da região norte. E nós temos muito trabalho para fazer. Obviamente não se espera que fale aqui na ótica do empresário, mas ainda de um Ministro da República com responsabilidades no Estado. E gostava de vos dizer algumas coisas, porque são tantas, muitas vezes justificadas, muitas outras não justificadas, dúvidas e críticas sobre o Estado. E a forma como se olha para o Estado como um obstáculo, como um empecilho, como um problema. Mesmo a forma como se avaliou e se tem avaliado o Programa de Recuperação e Resiliência me assusta profundamente enquanto político e ministro. Porque de cada vez que ouço que o PRR foi construído para alimentar e inchar o Estado, fico sem perceber qual é que é a estratégia que muitos têm para o desenvolvimento do país. Porque olhamos aqui para estas duas regiões do lado português, do Minho, para percebermos alguns exemplos. Quando nós temos no PRR a variante à Estrada Nacional 14 entre Maia e Famalicão, nós não estamos a engordar o Estado, nem estamos a investir no Estado. Aquilo que está a ser feito é a criação de condições para que este eixo Trofa-Famalicão-Maia, um troço de grande desenvolvimento, de grande dinamismo industrial, deixe de ter o gargalo que hoje tem. É investimento para as empresas, para a atividade económica em primeiro lugar. E já agora, quem vai fazer a estrada também não é o Estado nem nenhuma empresa pública, são empresas privadas. Quando se olha para um programa e só se vê investimento público que serve o Estado, não se percebe patavina do que é investir no desenvolvimento económico de um país e na criação de condições para o desenvolvimento territorial e para a coesão territorial. O acesso ao AVE Parque em Guimarães, à A11 e ao Porto, e também estreitar já agora a distância ao Porto e ao terminal ferroviário de Leixões. Isto não é investimento no Estado. Isto é investimento na iniciativa privada, isto é investimento na economia. E já agora, investimento também que é feito, já agora, por empresas privadas, por engenheiros privados, por empresas de projeto privados, por empresas de construção privadas. Quando nós falamos do acesso rodoviário da zona industrial do Vale do Neiva à A28, nós não estamos a falar em investimento no Estado. Nós estamos a falar em investimento nas nossas empresas, nas nossas áreas de acolhimento empresarial. O país, durante anos, investiu muito nos principais eixos rodoviários nacionais, mas esqueceu-se das ligações complementares. Nós temos ainda hoje muitas zonas industriais que estão perto e longe, ao mesmo tempo, desses principais eixos rodoviários. Nós nunca conseguiríamos financiar
este grande investimento rodoviário através do PT 2030. O PRR abriu a hipótese de nós podermos fazer as ligações que ainda faltavam fazer. Sejam elas ligações transfronteiriças, sejam elas ligações a áreas de acolhimento empresarial, sejam elas ligações que aumentam a capacidade para poder suportar o tráfego que nós assistimos em várias zonas do país. Não é investimento no Estado, é investimento sem o qual as nossas empresas não se conseguiriam nunca desenvolver. Mesmo o investimento que nós vamos fazer na habitação, que aparentemente não tem nada a ver com a indústria e com a economia, é um investimento que tenha a iniciativa do Estado, mas é um investimento que será feito por empresas privadas e que beneficiará a nossa população ou futuros trabalhadores para as regiões que nós queremos que possam captar mais. Estamos a falar de mais de 2.000 milhões de euros em habitação, num país que há 40 anos que praticamente não investe em habitação pública. E estamos a falar de umas centenas largas de investimento na rodovia que já não tem fundos comunitários. Isto é investir num país, obviamente, na coesão de um país. Investir num povo é investir também para que as nossas empresas possam ter trabalho. Quantas vezes nós ouvimos vários de vocês, representantes de associações empresariais, colocar no topo das reivindicações redução de impostos? E é óbvio que reduzir impostos liberta sempre a pressão financeira que as nossas empresas enfrentam. Disso não há a menor dúvida. Colocar quase como bala de prata para os problemas da economia é não perceber como é que funciona uma economia. Aquilo que as empresas precisam é de encomendas, é de procura. Quando nós fazemos o investimento que estamos a fazer, aquilo que nós estamos a criar é encomendas e procura, não é apenas despejar dinheiro nas empresas. É criar as condições para que as empresas capazes, para que as empresas boas possam ir atrás das encomendas, possam produzir e possam vender. E é assim que se desenvolve uma economia, é assim que se desenvolve um país. Não põe em causa a necessidade de reduzirmos muitos impostos. Eles causam dificuldades às empresas. Mas erram e cometem um erro tremendo se reduzem o problema das nossas empresas à redução de impostos. Nós somos um país pobre, não somos nem a Suíça nem a Noruega, e todos nós temos que continuar a fazer um esforço importante para financiar o país. O investimento que o Estado faz não é dinheiro deitado fora, como infelizmente ainda muita gente pensa. É dinheiro que cria as condições para que a economia se possa desenvolver, para que as nossas empresas possam ter quadros qualificados, bem qualificados, para fazerem bem o seu trabalho. É investimento que se faz para que a nossa população tenha condições de saúde também, já agora, para poderem trabalhar. E este esforço não nasce do ar, este esforço nasce de um país e de uma comunidade que se junta para financiar. Mas voltemos àquilo que é verdadeiramente importante para desenvolver um país. E vamos à ferrovia. E há um investimento que vai ser feito na ferrovia e que está a ser feito na ferrovia. E percebermos a importância que tem para o desenvolvimento nacional. Desenvolvimento nacional e das nossas empresas. Em primeiro lugar, vamos à infraestrutura. A eletrificação da linha do Minho e a modernização da linha do Minho, aquilo que, entre muitas outras coisas, vai permitir é, desde logo, nós termos transporte ferroviário de mercadorias com comboios até 750 metros. O que é que isto significa? Significa que o transporte ferroviário de mercadorias poderá passar a ser mais competitivo, fazer preços mais baixos, permitir que as empresas possam transportar a partir dos portos do país e até aos portos do país com um custo inferior àquele que enfrentam com o transporte rodoviário e também ferroviário. O grande investimento ferroviário que nós queremos fazer, e aqui já foi, julgo eu, abordado durante esta sessão, a nova linha de alta velocidade. A capacidade, e olhemos todos e refletamos todos sobre a capacidade que o nosso país tem de travar o seu próprio desenvolvimento. Porque é fácil fazer discursos populistas e demagógicos. Muito fácil. E nós estamos em 2021 e demoramos 3 horas a chegar de Lisboa ao Porto em caminho de ferro. E de Braga a Vigo, por comboio, 3 horas e meia. De carro, 1 hora e 10. Se nós quisermos do Porto a Vigo, de comboio, 2 horas e 25. 1 hora e 40 de carro. Hoje, todos nós sabemos, todos vocês sabem, a importância que tem o tempo para o negócio e para a economia.
E nós, passados estes anos todos, porque nos preocupamos mais em atacar quem está a governar ou em nos diferenciar de quem está na oposição, temos sistematicamente parado, travado investimentos que são estruturantes para o país. No dia que nós demorarmos 1h15 entre Lisboa e Porto, a forma como nós raciocinamos, olhamos para o nosso território, vai mudar de forma radical. Se nós pudermos entrar às 8 horas num comboio no Porto e estar às 9h15 em Lisboa, a forma como nós nos organizamos, pensamos a nossa economia e as empresas se organizam no espaço do território, vai mudar radicalmente. Nós, com uma nova linha, não é só entre Porto e Lisboa que conseguimos reduzir a velocidade. O objetivo é Lisboa, Porto, Porto-Braga, Braga-Vigo. E de Braga a Vigo, aquilo que nos permitirá este investimento é fazermos uma viagem em 30 minutos. É disto que nós estamos a falar. É conseguirmos reduzir uma viagem que hoje de comboio demora 3 horas e meia e de carro demora 1h10 para 30 minutos. Entre Braga e Porto, 1 hora. Vai mudar de forma radical a forma como esta região se relaciona entre si. Este é um investimento estruturante que a parte de Portugal que gosta de se rever e que se revê sistematicamente no Velho do Restelo conseguiu travar durante demasiados anos. E a parte dinâmica do nosso país tem que conseguir garantir que não se volte a travar um investimento que significará uma alteração radical da forma como nós trabalhamos dentro do nosso território. Mas vamos à indústria propriamente dita. A capacidade com que nós temos, porque desconfiamos dos políticos, porque achamos que eles são maus. Normalmente nós é que somos bons em cada uma das nossas áreas. Nós normalmente temos tendência a achar que somos sempre melhores que os outros e que os outros fazem sempre pior do que nós. E quando nós decidimos, olhamos para o nosso parque de material circulante, ferroviário, vimos que tínhamos pouco, que o país não tinha capacidade financeira nem fontes de financiamento na altura para comprar novo e que precisávamos dele já, ter olhado para o país e ter encontrado dezenas largas de locomotivas, carruagens, automotoras abandonadas pelo país. E quando nós dissemos que as íamos recuperar, fomos atacados e criticados por estar a recuperar ferro velho. Não somos a Suíça, nem somos a Noruega. Mas já agora na Suíça, aquelas carruagens que nós recuperamos, que hoje estão a servir a linha do Douro, circulam ainda hoje na Suíça e em França. Mas havia quem achasse, em Portugal, que era estarmos a gastar dinheiro com ferro velho. Mas mais extraordinário ainda, é que grande parte não sabe, mas a verdade é que 95% da recuperação, do valor incorporado na recuperação daquele material circulante, é nacional. É nacional. As carruagens Arco, que nós compramos à Espanha, sobre a qual nós também fomos criticados, são recuperadas quase na íntegra através de indústria nacional, de empresas nacionais. Aquilo que nós estamos a fazer é dar oportunidade à indústria nacional de entrar num setor que está em crescimento em todo o país, em toda a Europa, em todo o mundo. Eu já ouvi aqui várias intervenções sobre o automóvel elétrico e o automóvel autónomo. Mas quero-vos dizer uma coisa, nós temos que continuar a investir neste setor, é um setor muito importante para a economia nacional. Mas quem trabalha nele sabe que as margens estão esmagadas, que a pressão é brutal, e não é depois da pandemia, já era antes da pandemia. Já não sei se sabem, mas imagino que muitos saibam que o setor ferroviário tem margens muito mais elevadas que o setor automóvel e não há um único país da União Europeia que não esteja a investir na infraestrutura ferroviária e em material circulante. Os construtores e fabricantes de comboios têm neste momento a sua capacidade instalada cheia. E Portugal ou tem a capacidade de aproveitar um setor que está em crescimento ou perde mais um comboio. Ou perde mais um comboio. Esta semana, nós vamos eleger os órgãos sociais e vamos dar o pontapé de partida para o Centro de Competências Ferroviárias. O que é? Em Guifões, não só nós reabrimos uma oficina para recuperar comboios, com produção nacional, como vamos abrir um Centro de Competências Ferroviárias. O que é isso? O Centro de Competências Ferroviárias vai fazer formação na área ferroviária, vai fazer investigação na área ferroviária e vai ainda ter uma incubadora para empresas ferroviárias. Quem é que faz parte do Centro de Competências Ferroviárias? Os operadores, CP, IP, Metro Lisboa, Metro do Porto, a academia.
à Universidade do Porto através da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E uma associação, a plataforma de empresas do setor ferroviário, que tem perto de 80 empresas já capazes de trabalhar e fazer, se quiserem, um comboio de uma ponta à outra. E é assim que se consegue um exemplo. Como é que se pode desenvolver um país? Em cooperação entre o Estado, entre o setor privado e a academia. É assim que se desenvolve um país e se consegue trazer novo investimento, novos setores para uma economia nacional. Não é substituir o Estado ao privado, não é substituírem nem se degladiarem, é conseguirem trabalhar em conjunto, cooperarem. Nós temos uma necessidade. Não temos material circulante suficiente para a procura e temos material circulante muito antigo. Temos comboios a circular em Portugal com 70 anos. Os mais novos têm 20, são os alfa-pendulares. Vamos fazer uma encomenda, 117 comboios. Há várias formas de ver isto. Fazer como sempre fizemos. Contratamos uma empresa de advogados, faz o caderno de encargos, um caderno de encargos à prova de bala, para garantir que não há impugnações e que o concurso se faz, quer dizer que nós não exploramos quer os loopholes que a legislação europeia tem, portanto, garantidamente, temos os comboios, mas nada é feito cá. Aliás, o nosso país foi sempre muito bom a importar. Compramos muito bem. Não damos oportunidades a que se faça cá. O que é que nós estamos a fazer? O caderno de encargos está a ser trabalhado para, não incumprindo a legislação europeia, que garanta que quem quer fornecer comboios a Portugal os tenha que fazer cá. Os tenha que montar cá, os tenha que incorporar produção nacional no fabrico desses comboios. Porquê? Não apenas porque nós queremos que naqueles comboios em particular os empresários participem, mas porque nós queremos que os empresários em Portugal e a indústria nacional ganhem competências num setor que está a crescer, para que amanhã, quando a Siemens, a Alstom, a Stadler fazerem concursos de fornecimento, nós tenhamos as nossas empresas a apresentarem-se lá com um trabalho já feito. E é assim que nós podemos desenvolver uma economia. É assim que nós podemos desenvolver um país. Infelizmente, sempre que temos... Aliás, o que tenho ouvido nas últimas semanas sobre quem faz a crítica correta de que o país tem tido um crescimento baixo ao longo dos últimos 20 anos. E, ao mesmo tempo, não têm a capacidade de apresentar qual é a estratégia, então, para o seu desenvolvimento, que não passe quase exclusivamente por redução de impostos, como se fosse a bala de prata que permitirá às nossas empresas produzir, vender e ganhar dinheiro. Essa visão pequena da política económica atrasou o país durante muitos anos e parece que continua a ser a política que permite o desenvolvimento económico do país. Nós temos que criar mercados, nós temos que provocar a criação de encomendas para que as nossas empresas, pelo menos as boas, se façam à vida, possam produzir e fornecer. E essas são as condições que nós queremos criar, seja através do PRR, do PT 2030 ou de qualquer outro programa comunitário. E isto, sim, é uma estratégia de desenvolvimento económico. E permitam-me só terminar com um exemplo que nem sequer é meu, mas é um exemplo poderoso. É de uma economista italiana, Mariana Mazzucato. E queria-vos mostrar este produto, que é um iPhone. Um iPhone de uma das empresas mais lucrativas do mundo. E eu queria que olhassem para aqui e refletissem sobre quem é que inventou o ecrã tátil, quem é que inventou a voz Siri, quem é que inventou a internet, quem é que inventou o GPS. 4 tecnologias que fazem deste produto um produto extraordinário que é comprado e utilizado em todo o mundo. Estas 4 tecnologias foram desenvolvidas pelo Estado mais liberal do mundo. Foi pelo Estado norte-americano e não pela Apple que estas 4 tecnologias foram desenvolvidas. O que há depois é um empreendedor privado que teve a criatividade, a inteligência, o saber de transformar aquilo que existia neste produto. E esse é o mérito enorme, único e singular da Apple. Não teria sido possível se o Estado não tivesse cumprido o seu papel na inovação. E, portanto, minhas senhoras, meus senhores, a mensagem que eu quero deixar é que para nós conseguirmos que o nosso país desenvolva, nós temos de conseguir que o setor privado e o setor público e a academia se articulem como, infelizmente, ainda não se articulam o suficiente no nosso país. É isso que nós estamos a tentar fazer. E é um processo demorado, é um processo longo, mas é um processo que pode ser feito com perseverança. Isso é a coisa que eu aprendi com os empresários do Norte, com quem eu cresci,
É a capacidade de não se acomodarem, de acreditarem que podem fazer mais, de acreditarem que se podem diferenciar. Não ficam à espera, fazem, mesmo com as dificuldades que enfrentam. Obviamente que nós temos que fazer a nossa parte, obviamente que o Estado tem que fazer a sua parte, mas Portugal é capaz de mais. A região norte, o Minho, a Galiza, mostram bem todos os dias que é possível mais. Nós cá estaremos também para fazer a nossa parte. Um grande abraço a todos, muito trabalho, muita força, muito dinheiro. É o que nós precisamos, as vossas empresas e o país como um todo. Um grande abraço.